aqui é o Investidor Anônimo, seu canal de finanças sem mistério e sem enrolação também, né? O dinheiro não dorme, mas você também não. Então deixa aquele like, porque hoje eu vou te mostrar 3 passos que você precisa dar imediatamente para você parar de dar murro em ponta de faca e começar a poupar de verdade, né? Nesse vídeo você vai entender o seguinte: por que tanta gente não consegue guardar um centavo? Qual a diferença entre a renda ativa e renda passiva? Até mesmo o que que é um ativo, o que que é um passivo, e também os métodos das fatias, que isso vai transformar o seu salário em patrimônio. Tá preparado? Então bora tirar o capuz e entender o jogo do dinheiro. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar gráficos, exemplos e até mesmo a minha carteira, beleza? Então vamos lá? Parte 1. Por que a maioria não consegue guardar dinheiro, pessoal? Pega alguém que ganha um salário mínimo. No fim do mês, não sobra nada. Afinal de contas, é só um salário mínimo, né? E o custo de vida não para de subir, né? É natural a gente pensar que quem ganha pouco não guarda porque não tem como, porque ganha muito pouco. Mas e quem ganha muito? Quem ganha 10, 20, 30 salários, entendeu? Ou até mais. E também está endividado. Se a gente for analisar aqui, ó, os dados, tá vendo? Olha essa notícia aqui, ó. Endividamento das famílias sobe para 77,6% em abril. A gente está falando desse ano 2025 aqui, ó. Então, ou seja, mais de 3 quartos das famílias brasileiras estão no vermelho. Não é só quem ganha pouco, é muita gente, muita família, né? Eu acredito que isso acontece porque não entendem a diferença entre a renda ativa e renda passiva na hora de consumir, na hora de comprar. E é aí que entra o nosso segundo ponto. Qual que é a diferença entre renda ativa e renda passiva, pessoal? No livro do Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, ele coloca uma frase bem emblemática aqui, ó. Os ricos compram ativos, a classe média compra passivos, achando que são ativos, e o pobre só tem despesa. Quando a gente vai falar e explicar o que é um ativo e um passivo, é bem simples, pessoal. A gente tem essa imagem aqui, ó, mas basicamente é o seguinte: ativo é aquilo que gera dinheiro, gera uma renda passiva, né? Que coloca dinheiro no seu bolso, né? Então, pode ser um imóvel alugado, negócio próprio, investimentos. Agora, passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. É uma casa que você comprou, mas a casa é minha, beleza, mas você está usando ela para gerar alguma riqueza, alguma renda, algum dinheiro? Não. Então, é um passivo, porque ela tira dinheiro do seu bolso. Você tem que fazer manutenção nela, você tem que pagar os impostos, enfim. Um carro, mesma coisa. A não ser se você tiver um carro, porque você trabalha de Uber, então é meio que você é autônomo, negócio próprio, então o carro acaba sendo um ativo porque ele vai te dar dinheiro, colocar dinheiro no seu bolso. Mas do contrário, é só seu carro de você ir trabalhar, seu carro para você usar no dia a dia, então ele é um passivo. Roupa, principalmente roupa cara, né? TV por assinatura, tudo isso aqui é passivo, não te traz nada, só tira dinheiro do seu bolso. Vamos supor que você tinha um Celta. Você tinha um Celta, porém, você sempre teve um sonho de ter um Civic. Ao invés de você poupar com disciplina, né? Aí você foi direto no financiamento. O financiamento de carro no Brasil tem um juro alto, entendeu? É até 2% ao mês, é embaçado o negócio. E aí você tem esse sonho aqui, ó, tá vendo? Pegar um Civicão e tal, e beleza. Aí você vai lá e você compra o Civic, tá vendo? Ó? Você compra o Civic. Vermelhão ainda, hein? E aí vem um carnezinho desse tamanhozinho pra você, ó. Pra você pagar, porque você financiou. Cheio de juros, entendeu? E aí você acha que você saiu de um carro, né? Um carro que era barato, era de certa forma econômico, entendeu? Tinha as despesas baratas para um carro melhor, né? Mais conforto e tudo, mas olha o que veio, o tamanho do talão, e você às vezes acha que a sua conta que você tem que fazer é só da prestação, mas olha lá, ó. Na verdade não. O IPVA aumenta, né? Porque é proporcional ao valor do veículo. Aí você tem também a questão do seguro, o seguro é mais caro, a manutenção
Não é qualquer lugar que você vai levar, então fica mais caro. Aí você também tem combustível que você não vai pegar. Ah, o Celtinha você levava em qualquer posto sem bandeira aí e tá tudo certo. Aí, quando você fala de um carro desse nível, você vai querer colocar num posto melhor, né? Que tem bandeira, para não ter problema no carro, né? O combustível é melhor. Aí você vai trocar, sei lá, a lanterna do Civic. Não é o mesmo preço da lanterna do Celta. É bem mais caro, né? Então esses custos você tem que levar em consideração. Mas geralmente o pessoal não leva, né? Você pode ver que você anda muito, você anda nas cidades hoje em dia, você só vê carro novo, né? Todo mundo só tem carro novo. Aí você tem um carrinho mais velho e fala, nossa, eu tô atrasado, né? Mas você vai ver a maioria é tudo financiado. Tudo financiado. Aí o que acontece? Seu custo de vida acaba disparando, mas sua renda ativa continua a mesma, ou seja, está ganhando a mesma coisa e seu custo de vida dispara. E qual que é o resultado? Você vai ter mais dívida, menos folga no seu orçamento. E aí, ó, eu vou te explicar, a gente vai para a parte 3, que seria o quê? Já entrar no método das fatias. E eu vou fazer uma explicação para você detalhada de qual que é esse método. Bom, pessoal, chegou a hora então de dividir a sua renda de forma estratégica, né? Uma forma inteligente. Então, eu vou detalhar para você cada fatia que existe, como calcular e aonde até aplicar, beleza? Então, a gente vai falar da primeira aqui, ó, que é a sua tranquilidade financeira. O pessoal costuma falar de liberdade financeira, né? Ah, isso aqui eu estou poupando para minha liberdade financeira. Ok, tá certo. Mas antes mesmo de você chegar a atingir a sua liberdade financeira, você, nesse meio do caminho, nesse processo, você vai conseguir antes disso, uma tranquilidade financeira, porque quando você tiver um valor já legal, já aportado, investido, você vai ficar tranquilo financeiramente, né? Então, por isso que eu gosto de chamar de tranquilidade financeira inicialmente, que ela vai no futuro se transformar, né, na sua liberdade financeira. E aqui a gente está falando de 15%. 15% do quê? Da sua renda mensal. A renda líquida. Então, vou te dar um exemplo. Se você ganha um salário de 4.000, né, e líquido, tirando todos os descontos, você acaba pegando R$ 3.200, então a sua renda líquida é de R$ 3.200. Aí 15% dessa renda você guardaria, você pouparia para você investir. Aí vem a pergunta: por que eu tenho que poupar e investir esses 15%? Esse é seu compromisso com o seu eu do futuro. São os recursos que vão trabalhar para você, ok? Como que a gente calcula? É você pegar a sua renda líquida e multiplicar por 15%, né? Então vai ser esse valor que você vai poupar e investir no mês. Um exemplo, se você ganha R$ 8.000, 15% de R$ 8.000 é 1.200. Então você vai guardar 1.200, vai poupar 1.200, né? Para você poder investir. E aonde aplicar? Bom, pessoal, vocês podem aplicar em ações de empresas que pagam bom dividendo, fundo imobiliário, que é os FIIs, né? Para renda e de aluguéis, ETFs internacionais, que é uma cesta, né, de ações americanas, enfim, fora do Brasil, né? Você vai diversificar a sua carteira, vai ser uma diversificação global aí no caso, né? Você também pode investir uma parte em criptomoeda, né, que está bem no auge hoje. E a dica de ouro é, assim que seu salário cair na conta, a primeira coisa já transferir meio que automaticamente para a corretora esses 15%, né? Aí com o que sobrar, você vai trabalhando com as outras fatias, beleza? Mas a primeira coisa, 15% já tira, porque isso aí já nem é seu para começo de conversa. Esse 15%, essa parte do seu salário, não é seu, é do seu eu do futuro. Você tem que entender isso aí, tá bom? Aí, pessoal, a segunda fatia, ela seria o quê? Seria, ó, a reserva de emergência. A reserva de emergência, a gente está colocando aqui como sendo 10%, né? Por quê? A ideia da reserva de emergência seria o seguinte: você está começando agora, né? Isso aqui para o investidor que está iniciante, está começando agora. Então, você tem que ter uma reserva de emergência, porque se não acontece alguma coisa, aí você conseguiu poupar e investir uns R$ 10.000. Aí, de repente, acontece algum contratempo que você precisa desse dinheiro. Aí, de onde você vai tirar? Você vai tirar dos seus investimentos. Então, ou seja, você vai começar lá do zero de novo, porque você não estava preparado para nenhum imprevisto, né? Então, o ideal é que você
já tem a sua reserva de emergência e aí você começa a investir, mas vamos pensar aí, às vezes você vai demorar um ano para fazer uma reserva de emergência, né, que você definiu. Nesse meio tempo você não investiu nada, você não aprendeu nada, porque uma das coisas que é interessante também é você começar, você vai aprender, né, a investir, né? E você vai perder todo esse tempo aí, tempo no investimento, tempo é ouro, entendeu? Por que você deve fazer uma reserva de emergência? Para não se endividar em imprevistos, né? Então, ou seja, tem algum problema de saúde, carro, alguma reforma que você tem que fazer e não tem como você deixar para outro momento. E qual que é a meta ideal? Quanto você deveria deixar na sua reserva de emergência? Bom, pessoal, aí vai de cada um. Tem pessoas que deixam 2 meses, 3 meses, a média de 6 meses e pessoas que deixam um ano. Então, a gente está falando de 12 meses, né? Vamos colocar que você fosse querer deixar 6 meses. Aí, 6 meses, a gente está falando aí, vamos supor que o seu custo de vida seria de R$ 3.000. Então, você multiplica 6 por R$ 3.000, né? No final das contas, quando você completar a sua reserva de emergência, você vai ter R$ 18.000 guardado, né? Ah, não, eu só quero guardar só 3 meses. Beleza, então seria R$ 9.000 que você vai juntar de reserva de emergência, né? Tem gente que escolhe primeiro juntar a reserva de emergência. Bom, eu juntei a reserva de emergência, agora eu vou começar a investir. E tem esse método que eu estou passando aqui, que é você guardar, investir, já ir investindo 15% e guardando 10%. Em algum momento você vai ter a sua reserva de emergência, né, completa, e aí você consegue começar a investir, em vez de 15%, 25%, né, na sua tranquilidade financeira. Como que a gente calcula? Simples também, você pega a sua renda líquida e multiplica por 10%. Esse seria o valor para você guardar, né, por mês, até você conseguir acumular a sua reserva de emergência. Finalizou ela, aí coloca os 25%, tudo na tranquilidade financeira, tá bom, pessoal? Onde que a gente vai aplicar a nossa reserva de emergência? Bom, a gente pode colocar no Tesouro Selic, que é basicamente a gente vai estar emprestando dinheiro para o governo, né? Os resgates são em dias úteis e é baixo risco, né? E aí a gente tem também CDB, com liquidez diária, isso aí qualquer banco, qualquer bancão tem, né? E aí, a parte boa é que você consegue fazer o resgate até em dias de final de semana, né? E aí é bom você pegar um CDB de liquidez diária, né? Que vai, geralmente eles são tudo assim, né? Até 100% do CDI, né? Bom, pessoal, agora a gente vai para a fatia maior, né? A fatia maior, que é para necessidades básicas, né? Ó, necessidades básicas, né? A necessidade básica aqui, ó, a gente está falando aqui, ó, de 55%. É ideal você conseguir manter o seu orçamento dentro disso, né? Na prática, o que seria esse 55%, galera? Seria para a gente estar cobrindo tudo que a gente não pode cortar, que é moradia, alimentação, as contas em gerais, transporte. A gente consegue trabalhar e diminuir, sabe? Quando você coloca no papel, você monta listas, né? Você monta listas, você consegue enxergar e falar, pô, isso aqui dá pra gente diminuir, entendeu? Ó, a gente tá morando numa casa muito cara, se for ver, dá pra gente tentar diminuir. Porque você tem que entender que se você está vendo esse vídeo aqui, você quer mudar, você quer começar a poupar, começar a investir. Então, logo você vai querer reduzir o seu custo de vida atual para você conseguir aportar mais, conseguir guardar e investir mais, né? Essa é a ideia. Então você lista lá essas despesas fixas, que seria aluguel, às vezes você paga condomínio, luz, água, internet e por aí vai. Aí tem as que são variáveis, né? Mas também são recorrentes, tem todo mês, que é o mercado, a gasolina ou álcool que você coloca no carro, às vezes um plano de saúde, né? E a ideia é que você soma tudo e vai dar um valor. Aí você pega esse valor, né? E você divide pela sua renda, para você verificar o quão próximo tá de 55%. Pô, tá dando 70%. Nossa, você tem que diminuir? Ah, tá dando 45%. Ô, legal, você tá gastando pouco até, né, para sua renda. Tá dentro, entendeu? E você pode, quanto mais você enxugar isso aí, 55 é uma média, tá? Mas você pode, quanto mais enxugar, melhor, porque vai sobrar mais depois no final para você poder investir, né? Vamos pegar aqui então, ó. Olhando aqui pro lado, ó, tá vendo? Ó, se for pegar um exemplo, uma renda de 8.000, tá? Pegando 8.000 de renda aqui, ó. É uma renda líquida, tá? Então a pessoa tem que ganhar pelo menos uns 10, 9,5 para sobrar 8, tá? Isso falando de alguém que trabalhe, né? Que seja um CLT da vida, enfim.
O aluguel de 2.000, mercado 1.000, transporte 600, conta 400, saúde e remédio 240. Aí dá um total de 4.240 aqui, ó. Então a gente está falando aqui de 53% da renda. Estaria bom, né? Tá dentro dos 55, tá abaixo, né? A dica para redução aqui é você renegociar aluguel ou mudar numa casa mais barata, com um aluguel mais barato, enfim. O plano celular, ele vai sempre aumentando de golinho, não é? A hora que você vai ver um plano que você pagava R$ 30, você já tá pagando 60, meu. Então você vai lá, liga, renegocia, eles vão abaixar, né? Então em tempos e tempos você tem que fazer isso aí, senão você começa a rasgar dinheiro, né? E aproveitar a promoção de mercado, né? Minha esposa vive fazendo isso aí, tá mais barato aqui, ali. Às vezes vale a pena, às vezes não vale, entendeu? Às vezes você vai num. Vamos nesse mercado aqui, pô, mas sabe o que você vai gastar de gasolina para ir nesse dito mercado aí? Já não vale, já, entendeu? E beleza. Mas essas aí são algumas dicas que você pode fazer para reduzir e fazer caber no seu orçamento. Agora, pessoal, a gente vai pro finalzinho aqui, ó, para fechar essa nossa pizza aqui, ó. Então, a gente tem 10% em lazer e 10% em educação, né? Vamos lá, falando aqui então de qualidade de vida, né, que você tem que ter também, a gente está falando do quê? Separar um dinheiro para você ir no cinema, em algum show, se você gosta, alguma viagem mais curta, restaurante também, entendeu? Pelo menos uma vez por mês, 2 vezes em um restaurante, né? Senão você entra só no modo de sobrevivência e você não vive, né? Isso não é legal também. E a educação, a gente está falando do quê? De conhecimento, que é ativo, que aumenta a sua renda futura. Ou seja, você comprar livros, fazer cursos, workshop, certificação profissional, né? Então, ou seja, você aprender sobre investimento, finanças, isso aí vai te transformar em uma pessoa mais rica no futuro, né? Então, isso é importante. Você aprender uma habilidade nova, né? Um conhecimento novo para você abrir um novo negócio ou aplicar esse conhecimento no trabalho que você está atualmente, pode trazer um aumento de salário, né? Pode criar uma segunda renda. Em resumo, pessoal, aqui tem uma tabelinha, ó, que ela vai mostrar para a gente certinho, ó, a faixa de salário líquido, a da renda das pessoas, né? Por exemplo, se você tem uma renda de 3.000, você teria que separar essas quantidades aqui, ó. 5.000, essas quantidades aqui, 8.000, 10.000, tá vendo aqui que legal? Então aqui já te dá uma base já, né? Mas vamos supor que, beleza, eu já consegui aqui fazer a minha reserva de emergência. Então eu não vou precisar mais desses 10. Pô, legal, muito bom. Então, a gente já está nessa fase aqui, ó, em que você já consegue já colocar 25% na sua tranquilidade financeira, tá vendo? Ó, você consegue já poupar e investir aqui, ó, porque a sua reserva de emergência ela está ok. Aí o gráfico fica dessa forma aqui, ó, passo a passo prático, ó. Então você tem que automatizar, então deixa em débito automático aí já 15% e 10% assim que receber, né? A gente está falando aqui do investimento para tranquilidade financeira e também do seu acúmulo para você ter a sua reserva de emergência completa, né? Sua necessidade básica, tenta deixar o máximo possível em débito automático, né? Ou Pix fixo, né? O resto que fica em conta, a gente está falando de 10% de educação, 10% de lazer, você pode separar manualmente, né? Você pode sacar o dinheiro físico e colocar em envelope, ou você pode colocar em cartões diferentes, em contas diferentes também, entendeu? Para te ajudar na disciplina, né? E se ultrapassar qualquer fatia, você pode ajustar no próximo mês também, entendeu? Não é problema, né? E se tiver que cortar algum gasto, corta lazer, corta educação, mas não mexa nos seus investimentos. Tem que ser meio que um negócio sagrado aí, ó. Todo mês você coloca os 15%, quando você já fizer sua reserva de emergência, já começa a guardar os seus 25%, né? É um quarto do seu rendimento líquido do mês, você guarda, né? Você retira para você poder aportar, poder investir, né? E aí esse seu dinheiro investido ele vai trabalhando para você através dos juros compostos, né? Através do rendimento que os seus ativos vão ter, né? Falando de ações, né? Enfim, falando de fundo imobiliário, os dividendos, né? E assim vai. Bom, pessoal, e aí o segredo é esse aqui, né? A consistência, é a disciplina, né? Você vai separar as fatias todo mês, né?
vai evitar ficar misturando. Aí você vai ajustar um mês pelo outro, às vezes, né? E é isso aí. Então a ideia é essa aí, a gente poder futuramente estar trabalhando por opção. Aqui, ó, eu fiquei de mostrar para vocês a minha carteira, né? Ó, essa aqui, ó, é a divisão da minha carteira, né? A divisão ideal. Hoje ela não está exatamente assim, né? Eu comecei dessa forma, mas ela não está exatamente assim porque um ativo vai, uma classe de ativo acaba rendendo mais do que outro, e tal, e vai desbalanceando. E aí com o tempo você vai balanceando ela, né? Como? Ah, eu vendo aqui e coloco mais aqui. Não, de jeito nenhum. Não fica vendendo nada, não, porque às vezes você vai vender, você vai só pagar taxa, vai vender, acaba ficando no vermelho, você vai perder uma rentabilidade que você poderia ter com aquele ativo. Então, o lance é o seguinte: vai rebalancear, compra. Vê onde você tem que comprar para rebalancear a sua carteira. Ah, tem que comprar mais esse aqui agora, mais aqui. Aí você vai comprando os ativos que estão mais descontados, né? Em cada classe que você vai ter que comprar para você rebalancear e assim vai indo, entendeu? A carteira atual, a principal, é essa daqui, ó. Tá, ó. Essa é a minha carteira, beleza? Ó, há praticamente 2 anos, ó. Tá vendo? Ó? Começando, ó. E aí fui tendo os rendimentos, tá vendo? Ó? Pode ver que vai aumentando, né? Ó. Esse mais clarinho aqui, ó, é os rendimentos, tá vendo? E o azul é o meu patrimônio que foi aportado, né? E aí vai. Então, se a gente for olhar aqui, ó, ele tá numa versão aqui que é a versão antiga. Vamos colocar na versão mais nova do Investidor 10. Esse site aqui é muito bom, viu, pessoal? Dá para você colocar aqui, ó, integrar a B3. Então, sempre que você faz o investimento na sua corretora, você não precisa vir aqui e lançar manualmente, não. Ele já busca de lá e já vai acrescentando aqui, ó, né? Já vai acrescentando o ativo. Você pode colocar manual, mas ele já vai automático se você tiver com o B3 ativado aqui, ó. Se eu não me engano, essa função é só depois que você a versão paga, né? Porque esse investidor 10 é gratuito, você pode utilizar, né? Mas aí algumas funções você só consegue ativar com a versão Pro, né? Mas é caro, não, é baratinho também, vale muito a pena, tá? Aí eles estão agora fazendo um novo layout, né, desse site. Ficou legal também. Vamos nele para ver, ó. É o novo layout de Investidores 10. Legal também. Aí você pode deixar ele na versão mais clara, né? Ou na versão mais black, aí, noturna, digamos assim. Então, ó, esse aqui seria meu patrimônio hoje, né? Na minha carteira aqui em cima, aqui, vocês estão vendo, ó, de tranquilidade financeira, né? Esse aqui foi o que eu investi, esse aqui é o que está hoje, tá vendo? Então a gente consegue ver o lucro total, né, o ganho de capital, dividendos que eu recebi, né? Então somando dividendos com o rendimento que teve, né? O ganho de capital, esse aqui é o valor, tá vendo? Aí de proventos que teve nos últimos 12 meses, o total é esse daqui, né? E as variações, esse aqui é a rentabilidade e esse aqui é praticamente o ganho de capital aí, tá vendo? E aí aqui vem, vamos colocar aqui, ó, 2 anos, né? Ó, quando eu comecei aqui, e essa aqui foi a evolução do meu patrimônio, né? A gente tem aqui, ó, de FIIs uns 30%, de renda fixa, CDB, 30, então tem bastante, né? Porque se eu for procurar aqui, ó, Tesouro Direto tem uns 5, então Tesouro Direto mais o CDB dá uns 35, né? Então tem um pouco a mais aí. Então teria que aumentar um pouco o Tesouro Direto, né? Então, enfim, aqui eu tenho que dar uma rebalanceada. Pode ver que tá um pouco diferente, mas tem todas as classes que vocês viram lá, tá vendo? Então a gente tem ETF, que era 10%, tem uns 12, tá aí, tá dentro. Cripto subiu um pouquinho, mas é por conta do rendimento, né, que aumentou bem aqui. Deu para entender aqui, pessoal? Aí tem aqui algumas ações que eu tenho, eu vou mostrar algumas para vocês aqui, ó. Ó, a divisão tá aqui, né, basicamente, dá pra gente ver. O que a gente tá vendo aqui, ó, no geral tá tudo uma variação para mais, tá vendo? Ações, pouquinha coisa, estabilidade nem tanto. FIIs, esse ano caiu bem o FIIs, né? Principalmente em fevereiro, né? E a rentabilidade está legal por causa dos proventos, por causa dos dividendos, né? E aqui a variação ainda está para baixo aqui, entendeu? Mas podia estar mais, né?
que caiu bastante. Então tá até legal, daqui a pouco sobe mais os FIIs. Aí a criptomoeda aumentou bastante, tem ETF também, quase 20%. Stocks, que são ações americanas, subiu também legal. Tesouro direto não vai cair nunca, né? Raro. Então, ou seja, vai estar sempre para mais. 8%, renda fixa 22%, e aqui tem as quantidades que eu tenho em cada uma delas, tá vendo? Ó, de dinheiro, ó, e tá aí, beleza? Aí, mas o que que você tem de ações, de FIIs, cripto, ETF, stocks, tesouro, renda fixa? Isso aí a gente pode estar mostrando um outro vídeo para vocês, galera, para esse vídeo não ficar tão extenso. Tem muita coisa para mostrar ainda, questão de proventos, rentabilidade, mostrar para vocês também eu fazendo os meus aportes mensais, né? Então eu indo lá na minha corretora, né? Eu tenho algumas, não só uma, e aí eu vou explicar para vocês esse ponto também de por que não ter só em um lugar o dinheiro, mas tudo isso aí pode ser para um outro vídeo, né? No geral é isso aí. Se você curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, porque o canal está começando. Comente aí qual fatia você vai começar. Comente se você já tem já uma reserva, né? Se você já começou, inclusive, a investir também, o quanto você já está investindo, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui.